mais concorrida, que eu sei lá, não pode pôr uma foto no Instagram, nas redes sociais. Não é verdade, Lúcia? É verdade. Põe uma fotografia, toda a gente, a minha médica favorita, a minha médica é que é um amor, não é verdade? Débora, Concordo. Também a Débora, assim, A pessoa já depois chega lá, já nem tem palavras. Fazer propaganda. A fazer essa propaganda, estou bem. Não, mas isto tem uma razão de ser. A doutora Sónia é efetivamente muito querida. Mas dá uma atenção e uma... Isto só vim para isto, doutora. Só vim... Não, é verdade. É porque a sua área de trabalho também é uma área muito sensível. E, portanto, é preciso ser uma pessoa assim muito especial. Eu sei que todos aqueles elogios que os seus pacientes e famílias escrevem nas redes sociais, aquilo é tudo sentido. Eu depois é que chego ali e digo, o que é que eu vou dizer agora para mimar a doutora Sónia? Já está tudo dito. É, mas o mimo, eu já disse outras vezes, o mimo maior que eu tenho é mesmo esse retorno dos doentes. Não e das famílias, não é? E não é através das redes sociais, é eu ver que nos tornamos amigos e aliás, esta rubrica é extremamente interessante também para ajudar as outras pessoas, para ver que é possível uma relação médico-doente muito além de estar uma secretária e estarmos distantes, claro. Agora até com as videoconsultas mais distantes se fica quando se faz as videoconsultas. Pois é. Mas é interessante e é interessante depois, tudo é finito, não é? A vida é finita, já falei disso várias vezes. E às vezes os doentes, quando partem, eu ficar amiga e os familiares ficarem meus amigos. Apoiam-se mutuamente, não é? É muito bom. Eu aprendo imenso com isso e é muito bom. Agora vou ter que pedir desculpa à Lúcia, porque nós, entretanto, eu falo muito. Não se nota nada. Não se nota! A Sónia também fala muito. Né? Pronto, nós falamos muito e então quando nos encontramos é preciso sempre este rodapé para ver, apalpar o pulso uma à outra. Está tudo bem? Agora podemos continuar. Lúcia, tratamos por tu. Claro ou por que você? sim. Como é que prefere a Lúcia? Por tu. Por tu. Claro. Que idade tens, Lúcia? Tenho 40 anos. 40. Foi boa a entrada nos 40? Ou custou um bocadinho? Foi ótima. Ótima. Foi ótima. Mais ainda porque já foi depois do cancro. Portanto, foi ótimo. Tiveste cancro de mama? Sim, tive cancro de mama há 2 anos e meio. Portanto, na altura tinha 38. É fazer as contas. Exatamente. Foi uma notícia inesperada, portanto, tudo começou... Num exame de rotina? Não, fui eu mesma que percebi. Portanto, durante o banho senti um nódulo rígido na mama esquerda e eu sabia que isto era um dos sinais de alerta do cancro de mama. Foi o que pensei de imediato. Mas também podia não ser, até porque eu sentia-me bem, tinha uma alimentação mais ou menos regrada, não tinha aqueles comportamentos considerados de risco, mas claro que não fiquei descansada com esta descoberta. Marquei uma consulta, no seguimento dessa consulta fiz mamografia, ecografia e depois disto há a indicação de que havia ali algo suspeito de malignidade e que era necessário fazer uma biópsia. Meu Deus, como é que se encarou tudo isso? Pois. Porque enquanto vamos estando naqueles exames de rotina, não é, que todas nós vamos fazer, nós estamos um bocadinho em modo automático. O médico está a controlar, tem isto, aqui, isto vai desaparecer, isto não sei o quê. Como é que se recebe assim? Foi uma semana muito difícil, de grande ansiedade, portanto, até saber o resultado, mas foi também uma semana onde eu me fui preparando, se é que é possível preparar-nos para isto, mas eu tentei preparar-me. De tal maneira que nessa semana mesmo, antes de saber o resultado, eu marquei uma consulta de oncologia. A sério? Antes de saber o resultado. Isto porquê? Porque para mim era... Caso se confirmasse que era efetivamente um cancro, eu não perdia tempo. Portanto, e nesse mesmo dia eu teria a consulta. A espera mata, não é? Muito, muito. E foi isso que eu senti naquela semana e não queria esperar mais se realmente a situação se confirmasse. Se não fosse, desmarcava a consulta, não conhecia a doutora Sónia, portanto não seria a mesma coisa, ia celebrar. Mas a verdade é que chegou o dia de saber o resultado e chegou também a confirmação. Estava sozinha, portanto, não estava sozinha, Lúcia, estava na altura com a minha cunhada e a minha sogra e confesso que elas sentiram estranheza pela forma como eu aceitei. Eu aceitei a notícia de forma calma,
A verdade é que estava cheia de medo, confesso, mas não quis que elas percebessem isso. Fiz questão de não o demonstrar. Isto de ser professora de Biologia não ajuda nada nestas situações, porque eu sabia bem o que era um cancro, já tinha vivido de perto situações na família, os pais, os avós, algumas que correram muito bem, outras que não correram tão bem. De mama? Não, nenhum dos casos de mama, sim. Já houve vários casos de cancro na família, mas nenhum. Este seria o primeiro. Portanto, mas também como logo a seguir haveria a consulta com a doutora Sónia, eu tentei, entre a notícia e a consulta, não pensar muito e elas também me foram dizendo isto vai-se resolver, não vai ser nada. Vai-se resolver, mas eu li um textozinho introdutório que vocês me mandaram e eu gelei, porque a doutora Sónia, o que é que te disse? Lembro-me claramente dela ter sido muito objetiva, clara e sem rodeios. Mas isso para mim foi importante. Eu lembro-me dela dizer, isto não é uma coisinha. Pois é isso. Mas vamos fazer estes tratamentos e vai resultar. Esta sinceridade, eu não dou elogios à doutora Sónia assim à toa, que eu falo muito, mas eu não sou maluca. Não, mas esta sinceridade que a doutora Sónia tem, chamar as coisas pelos nomes, dizer, vamos passar estas etapas, estes degraus, isto é muito importante, não é? É muito importante. Aliás, a mim deixou-me mais tranquila o perceber o que é que ia acontecer, o que é que efetivamente tinha. Isto está controlado, não é? Isto é por degraus. Exatamente. Portanto, ela explicou-me, vamos começar com quimioterapia, depois vamos fazer a cirurgia e depois a radioterapia. Portanto, eu sabia tudo o que ia acontecer. Isso é uma forma de nos tranquilizar. E lembro-me também dela ter focado o aspecto positivo. Se é que parece estranho, então, mas há coisas positivas no cancro. Ela disse-me, olha, vai ter muito tempo para fazer as coisas que gosta, aproveite para fazer isso. Portanto, será uma fase menos boa, mas uma fase. Portanto, isso foi muito importante para mim. E a empatia, porque eu não conhecia a doutora Sónia até aí, mas a empatia foi imediata e isso foi muito importante. Como é que se consegue sorrir assim no dia da cirurgia? Porque já se passou uma fase, portanto, a fase pior. Porque a primeira fase foi a da quimioterapia e realmente foi aquela que para mim custou mais. Talvez também por ser a primeira, porque é nesta fase que o cabelo cai, portanto, e essa foi realmente aquela pedrada, aquilo que me deitou mesmo abaixo, quando o cabelo começou a cair. Se bem que eu sabia que isso ia acontecer, eu já tinha comprado uma peruca, aliás, eu decidi usar a peruca porque achei que o facto de usar um lenço ou não usar nada era ter um rótulo. Quer queiramos, quer não, e a imagem... está sempre a lembrar-se, não é? Quer passar-se no espelho. Quer eu, quer as outras pessoas, porque a imagem que a maioria das pessoas tem de um cancro é uma pessoa sem cabelo. E eu não queria que as pessoas me vissem assim. Portanto, daí que eu tivesse comprado a peruca. A verdade é que quando o cabelo começou a cair, eu decidi rapar mesmo e passar a usar a peruca. Mas os primeiros tempos foram muito complicados porque eu não queria ver aquela imagem. Eu tapei os espelhos lá de casa para quando não estivesse com a peruca não me ver assim, porque era a imagem do cancro, era aquilo que eu não queria ver. Claro que foi uma fase, isso mesmo, precisei de ajuda, fiquei muito frágil, é um abalo na autoestima, quer queiramos, quer não, para uma mulher, o cabelo, mas ultrapassei-a e tive uma grande recompensa, porque o meu cabelo era liso e quando voltou a crescer, depois dos tratamentos, apareceram assim estas coisas. O marido é que teve sorte, tem uma mulher nova. Exatamente. Também. Portanto, para ele também houve Claro. muita recompensa em relação a esta fase. Mas isto é muito duro porque a família toda fica doente, não é? Sim. Tens filhos? Não tenho filhos, não. Mas eu tenho a clara noção que o cancro nunca foi só meu. Foi da família, sobretudo o marido, que viveu de mais perto, a família mais próxima, a família mais afastada também. E foi eu perceber isto, que o cancro não é só meu, que me obrigou muitas vezes a ser forte, por mim e por eles. Portanto, eu nunca quis que eles estivessem em baixo também. Eu não conheço a Lúcia, mas já estou a ver a Lúcia a passar por aqueles processos todos e ser ela aparentemente mais forte, não é? A mais forte. Não. Eu quis ser a mais forte, sim. Exatamente, a transmitir pelo menos aquilo que transmitia. Exatamente. Vamos, que eu vou aqui à frente, mas vamos todos. Sim, e a Lúcia foi assim desde a primeira consulta, eu lembro perfeitamente da primeira consulta dela.
muito forte, exatamente como acabou de descrever. Onde é que a Lúcia se foi abaixo? E ela referiu isso, e como podemos ver, temos uma ou isso fotografias, mas não temos muitas de cabelo rapado, que muitas vezes, e a Lúcia mesmo contou que tapou os espelhos da casa dela. Surpreendeu-me o fato de não aceitar bem a alopécia, a perda de cabelo. Surpreendeu-me porquê? Porque é esta mulher que está a viver dia a dia, então como quis saber tudo, também a importância de se dizer as coisas exatamente como elas são, principalmente... Mas os doentes não devem ser todos iguais, eu acho que deve haver alguns doentes que nem querem, digo eu, não sei. Que não querem saber. E é nossa obrigação, enquanto médico, nos apercebermos se o doente, até onde é que o doente quer saber. Mas é importante saber e dar nome às coisas, porque só assim vai haver uma relação de confiança, não é? E a Lúcia quis logo saber tudo, soube tudo, um dia de cada vez, portanto as coisas vão correr bem. Agora, a parte do cabelo não teve uma reação... foi duro, foi muito duro, claro. Porque que é isso, associa-se, e principalmente as mulheres que têm habitualmente cabelo comprido, claro. Ou não, médio que seja. É muito duro, claro. Mas mesmo para os homens têm tido homens... Claro que cada pessoa que nós sentamos aqui nos conta uma forma diferente de viver, de conviver com o cancro, não é? Umas ficam um bocadinho mais tristes com o cabelo, outras ficam abaladas com outras fases. Mas quão difícil é viver com uma doença ou passar por tratamentos duríssimos e não há nada que vejam que tire saúde. Claro. Não é? Percebe o que eu digo? Sim. Ou seja, alguém disse que eu tenho cancro, mas quê? Mas dormiu mal à noite, porque é que me disse isso? Não me dói nada. Exatamente. Aliás, em termos das fotografias, até acabei por comentar com a doutora Sónia, não tenho fotografias da quimioterapia. Tenho fotos do que eu fazia depois disso. Portanto, do aproveitar aqueles momentos para fazer coisas boas. Portanto, e é isso também que me dava força para os dias menos bons. E lá está, há que aproveitar também, a Lúcia referiu isso, o facto de ter cancro também tem o seu lado positivo, como tudo na vida, não é? Tem os dois lados, nós vemos o lado que queremos ver muitas vezes. E há que aproveitar, e isso eu acho que a Lúcia, eu não conhecia antes, não é? A grande maior parte dos meus doentes não os conhecia antes. E a grande maior parte, e eu não tenho dúvida nenhuma, dos meus doentes e os doentes oncológicos, não são só os meus, que vou conversando com os meus colegas e há pessoas que me têm mandado e-mails, mas as pessoas saem diferentes, não é? Exatamente, saem com muito mais enriquecidas, muito mais amadurecidas e dar valor realmente ao que importa, mais fortes também. Porque isso também nos alimenta, eu acho, não é? E esses apoiamentos também é isso, é para dar força às outras pessoas que estão a passar por uma fase que, por exemplo, a Lúcia neste momento não está em tratamento, mas numa fase inicial, obviamente que a pessoa vai-se um bocadinho abaixo, outras pessoas vão dar força e agora é vez de quem também já passou por esse problema, dar força às outras pessoas, porque é um passo cada vez, aproveitar o momento, aproveitar mesmo o momento em que se está a fazer químio. No outro dia um doente disse: doutora, como é que eu vou aproveitar estar aqui sentada tantas horas a fazer químio? Sim, aproveitar, trazer um bom livro, se calhar não se tinha tempo para ler um livro. Tentar tirar prazer de outras coisas, não é? Que deve ser um exercício complicado no início, mas é romântica a ideia. Mas não digo que seja fácil de pôr em prática sempre, mas há dias bons, há outros menos bons e nesses que estamos melhor, aproveitar mesmo para fazer coisas que se gosta, para passar tempo com pessoas que se calhar até aí não tínhamos essa oportunidade e isso faz-nos sentir bem, portanto nós precisamos de contrabalançar aqueles momentos maus com alguns bons. A energia que nós temos, estas coisas todas boas que nós pensamos, as coisas boas que tentamos fazer, alimentam mesmo, são uma espécie de um medicamento. É assim tão importante. Para mim foi muito importante, sim, sem dúvida. Acabei por fazer algumas coisas que já não fazia há algum tempo, como costurar, por exemplo, que me dá imenso prazer.
E isso realmente foi muito importante, sim. É muito importante aproveitar esse tempo. Porque, de facto, isto é uma das coisas que nós ouvimos da boca de quase todas as pessoas, não é? Que passaram, não é só por cancros, por qualquer tipo de doença. A nossa força é muito importante. É um bom medicamento, mas é. E o que nós vemos na prática clínica, enquanto médicos, vemos que há diferença na evolução até da própria doença. Um doente que é muito... A Lúcia foi o tempo todo, portanto o diagnóstico foi há cerca de 2 anos, o tempo todo assim, nesse registro, bem... não estamos sempre bem, como é óbvio, claro. Mas sempre tranquila, vamos lá. Pragmática. E é sempre muito a querer saber as coisas, claro. O que é para fazer, os timings que são para fazer, e esse otimismo é importante. E aqueles doentes que estão no pessimismo precisam de uma ajuda a duplicar, como claro. Costumo dizer. Porquê? Porque o pessimismo não vai ajudar, porque a própria doença já tem aquele estigma que já falamos algumas vezes. E a pessoa vai abaixo, os tratamentos não é? também. Claro, e a pessoa também tem que saber lidar com isso. Ok, eu até me posso deitar um bocadinho, não é? À tarde, se eu estivesse a trabalhar, apesar que há pessoas que fazem químio a trabalhar. Eu sei. Mas se não estiver a trabalhar, porque não se deitar um bocadinho e em vez de dizer, ai que chatice, vou-me deitar, não é? Porque não dizer, não, olha, eu até tenho tempo, posso-me deitar um bocadinho, claro. E tirar proveito disso, e lá está. E isso vê-se muito, e depois a repercussão que isso dá no prognóstico da doença é notório, e já estudos têm mostrado isso. Claro. Agora, ninguém se faz, mas podemos nos ir moldando, eu acredito nisso. E depois há coisas também muito importantes, e por isso é que este espaço também é muito importante, que é desfazer mitos. Porque há pessoas que dizem, ai, quimioterapia deitou muito abaixo. Há outras pessoas que dizem, não, eu a seguir à tarde ia trabalhar, ou no dia a seguir ia trabalhar. Quer dizer, é muito importante cada pessoa contar a sua experiência para quando bate à porta de qualquer um de nós, dizer, calma, eu já ouvi isto e já ouvi o contrário. Comigo, eu vou dar a oportunidade de, vamos ver, não é? Como é que corre. Portanto, este espaço é muito é produtivo, é bom. Eu sei que é difícil e eu no início falei muito, Lúcia, que é para tentar amenizar. Sim, claro. A coisa, porque eu própria também fico nervosa, fico nervosa a dizer alguns nomes, algumas coisas, porque eu não quero que ninguém saia daqui mais frágil. Eu sei que é difícil. Um beijinho às duas. Obrigada. E bonitos caracóis. Agora já não há babyliss nem nada que estique. Não, é porque eu não quero. Pois, exatamente. Um beijinho às duas e muito obrigada. Vamos nos ver de vez em quando, doutora? Sim. Pronto, nos passeios na praia e aqui também. Exatamente. Um beijinho a todos, nós voltamos amanhã às 5.